por uma oração, tá? Feche os seus olhos, curve aí a sua cabeça. Nós vamos entrar na presença de Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, entramos, Senhor, na tua santíssima presença e na oportunidade, meu Senhor, é para pedir de ti a manifestação do teu poder. Pedir, ó Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para guardar a cada um de nós, meu Pai. Para que nós, então, possamos fazer a tua vontade. Dirija esta palavra, fale conosco, meu Pai, e tenha a misericórdia de cada um de nós. Repreenda o espírito de enfermidade, de perturbação, o espírito de angústia, o espírito da morte, o espírito destruidor, o espírito que desvia a atenção, que todos eles sejam repreendidos em o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha nos abençoar grandemente, no nome do Senhor Jesus. Digam todos, graças a Deus. Amém. Mesmo você que está no YouTube, talvez você não está vendo hoje a nossa imagem. Mas o que importa não é a imagem, não é isso? O que importa é a palavra, porque é a palavra que nos abençoa. O que importa é a palavra. É a palavra que nos faz abençoados. Então, queridos, preste atenção na palavra, e com certeza você será muito abençoado. E hoje eu quero falar, está no livro de 2 Samuel. Se você quiser ler conosco, você pode abrir a sua Bíblia aí. 2 Samuel, no capítulo 19 de 2 Samuel. Eu vou procurar ser breve na palavra, porque eu preciso falar com os coordenadores depois. A Bíblia relata lá no livro de 2 Samuel, fala de um homem chamado Barzilai, um amigo enviado na hora certa. E Deus, ele jamais nos abandona. Sempre Deus envia alguém na hora certa. Esse Barzilai é um personagem bíblico, original da Galadita. E ele foi um dos melhores amigos de Davi, que na hora de maior desespero de Davi, do rei Davi, esse homem foi colocado no caminho dele para tirar aquele peso, aquela preocupação de cima do rei Davi. E o rei Davi sempre lembrou dele e foi muito grato a este homem. Este homem Barzilai, na hora que Davi mais precisava, quando a família se levantou contra ele. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, gente, é a família se voltar contra ela. Porque a única coisa que nós temos nessa vida, que a gente pode contar, é com a família. E quando a família se levanta contra nós, tentando nos destruir, não tem mais ninguém que possa
ser conosco, senão Deus ou um amigo. E a Bíblia também chega a dizer que existem amigos que são mais chegados do que um irmão, que é o caso Barzilai, foi isso para Davi, tá? Quando Absalom reivindicou o trono e começou a perseguir Davi para matá-lo. O filho queria matar o pai. Foi onde Barzilai entrou aqui. Nós vamos falar aqui no versículo 31. 2 Samuel 19, 31. Assim também Barzilai, o Gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão e acompanhava do outro lado do Jordão. Era Barzilai muito velho, idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Mananaim, porque era um homem muito grande, muito rico. Então veja que a idade dele, ele tinha idade, presta atenção aqui, Caleb, ele tinha idade, ele tinha um coração grandioso, uma pessoa do bem, desejava fazer o bem, mas ele não tinha o espírito aguerrido, como era o espírito de Caleb. E nós temos pessoas no nosso meio, gente, que já assumiu que é uma pessoa velha. E ela já se entregou. Ela já não tem mais disposição para fazer as coisas que nós podemos fazer. Claro que tem limitações, nós temos idade, nós somos limitados. Mas isso não impede nós de tomarmos certas atitudes e fazer aquilo que nós temos condições físicas para fazer. E este homem, veja só a história deste homem. Muito bom. Era Barzilai muito velho, de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei, porque era um homem muito rico. No versículo 33. Disse o rei a Barzilai: passa comigo e te sustentarei e te levarei comigo para Jerusalém. O rei se propôs a cuidar dele. O rei propôs a estar com ele, cuidar dele, zelar dele. Mas ele disse que já era muito velho. Já não tinha mais disposição alguma. No 34 diz assim: porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os meus dias? Não é aquilo que eu falo para você, que nós temos mais passado do que futuro? Ele falou para o rei: de quantos serão os meus dias de minha vida? Para que suba com o rei para Jerusalém. A idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo, ó rei, ter gosto de comer e de beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado para o rei, meu senhor? Você vê que ele já não tinha mais prazer de comer,
não tinha prazer de ouvir música. Já não conseguia mais ter interesse em discernir entre o bem e o mal. Aí, se nós formos lá para Josué e para Caleb, Caleb tinha quantos anos quando tomou posse do Monte Hebron? 85 anos. Caleb disse para Josué: a minha força ainda é a mesma. Não é isso que está escrito aqui? Deixa eu ver. Nós estávamos lendo Samuel, agora nós vamos para Josué. Josué, acho que é 14, não é? É. 14 o quê, meu amor? Está na minha camiseta, está na sua camiseta. Lá, aqui, ó. 14:9. 14:9. 14:9. 14:7. Diz assim: 40 anos tinha eu. Josué 14:7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, enviou a Cade-Barneia a espiar a terra. E lhe trouxe a resposta como senti no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porém, conservei em seguir ao Senhor. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, olha só, ele tinha 40 anos. Certamente a terra que pisou os teus pés será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois preservaste-se em seguir ao Senhor teu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou com vida. Olha aqui para mim, Caleb. Para que Deus nos conservou com vida até agora? Para nós falar isso aqui? Para nós dizermos isso aqui? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Foi para isso que Deus nos conservou até essa idade, Caleb? Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir o som dos cantores e das cantoras? E por que eu será o teu servo, pesado ao rei, meu Senhor? E talvez, Caleb, você já está se sentindo pesado para a sua família. Para que Deus te conservou até agora com essa idade? É para você se lamentar dos problemas? Você lembra o que o bispo falou para nós naquela reunião lá que nós tivemos, lá na Minas Bogazian? Ele disse que nós teríamos dor. Caleb tinha dor. 85 anos. Caleb tinha dificuldade em caminhar. Mas ele não ficava se lamentando. Ele disse para Josué: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos atrás. Veja que este homem perseverou numa promessa, aguardou o cumprimento de uma promessa 45 anos, sem desanimar, sem desistir, sem murmurar, sem ficar reclamando. E diz assim: são passados desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eu tenho 85 anos, 5 anos mais velho que o Basilai. E ainda hoje estou tão forte. Forte não é fisicamente, querido. A força física se esvai.
A força física se acaba, mas a nossa força está na nossa fé, na nossa confiança, na certeza de que as promessas de Deus têm que se cumprir na nossa vida. Pode passar um tempo, pode passar 2 tempos, 3 tempos, mas ela tem que se cumprir. Se nós perseverarmos na promessa. E ele diz aqui, olha só, estou ainda tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força. Tanto para guerrear, como para sair e entrar. E a gente vê pessoas que têm aí pouco tempo na fé, já jogando a toalha. Porque teve uma perda, uma decepção, porque passou por uma luta, a pessoa desanima. E Deus, ele fala assim para nós, querido, que ele não tem prazer em quem retrocede. Não é motivo as lutas que você está passando, as barreiras, para você desanimar. Você foi chamado, você foi conservado, você está aí, conservado. Deus te conservou para quê? Para você se lamentar? Para você dizer que já não tem mais prazer? Que já não tem mais prazer em comer, em beber? Que já não tem mais prazer em ouvir uma música? Porque era isso que Basilé estava morto, o Lazarento, e queria matar Davi também. Pessoal, a nossa força não está no nosso físico. Bota a língua para fora aí, deixa eu ver. Põe a língua para fora aí. Sua força está aí, ó, na tua língua. É o que você confessa. Se você confessa a derrota, você é um derrotado. Mas se você é uma pessoa que fala positivamente, ainda que os seus olhos não estão vendo, mas você confessa porque está escrito. E se está escrito, tem que se cumprir. Pode passar o céu, a terra, não interessa. Vai passar mesmo. Mas o que está escrito vai se cumprir na vida daquele que persevera. Como perseverou Caleb. E a Bíblia continua dizendo aqui, ó. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estava ali os Enaquins, grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para expulsá-lo, como o Senhor disse. Deus prometeu. E ele prometeu para você. Ele não te conservou até essa idade para você ficar se lamentando. Para você ficar choramingando. Moendo a mesma coisa. Todo dia confessa a mesma derrota, a mesma derrota. Por que você não confessa a palavra de Deus? Deus, ele disse. Ainda que você não veja as promessas terrenas na sua vida, tem uma promessa eterna. Você tem uma promessa eterna de ser levado com Jesus para andar nas ruas de ouro, para ser servo, filho do Deus Altíssimo, morar com Ele eternamente. Ele está construindo a sua casa, que talvez nessa vida você viveu a vida inteira e não conseguiu comprar uma casa, a vida toda você pagou aluguel. Não tem problema. Você não perdeu nada a não ter comprado uma casa. Você não vai levar a casa daqui. A sua casa está sendo construída lá em cima. Deus, ele prometeu e ele vai cumprir porque ele é Deus.
ele não volta atrás. Amém? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Levanta a sua cabeça, porque Deus é contigo. Deus, Ele é com você. E a nossa vitória, gente, é muito grande. A nossa vitória, ela é muito grande. Eu fui visitar hoje um jovem, 28 anos, estado terminal de câncer. Aquele câncer que dá no corpo todo. Como é que é, amor? Metástase? Eu acho que é isso. É o câncer que dá no corpo todo, todos os órgãos. Aí quando nós chegamos lá, eu falei para ele, como é que você está, meu filho? Ele falou, pastor, eu estou em paz. Se você está em paz, eu também estou em paz. Por que ele está em paz? Porque ele se entregou para Jesus. A irmã desesperada, porque deve estar devendo alguma coisa, não foi uma boa irmã quando ele estava com saúde, aí a consciência fica pesada. Não, Jesus ressuscitou, Lázaro vai ressuscitar meu irmão. Ele falou, minha irmã, eu estou em paz. Eu sei que eu estou para partir, mas eu sei para onde eu vou. Pô, que maravilha. Eu saí de lá abençoado. Aí conversando com a mãe dela, a mãe dele já conformada, porque Jesus já falou com ela. Isso é maravilhoso, gente. É isso que todos nós temos que ter. Porque todos nós vamos passar pela hora da morte. E como que você vai encarar ela? Você já venceu a morte? Ou você ainda tem medo dela? Ela é uma derrotada, Jesus já derrotou ela. Mas nós temos que passar como ele passou. Mas ele prometeu nos ressuscitar. Eu já disse a você qual a visão que eu tenho da morte. É uma noite de sono, aquela noite que você dorme um sono profundo. E daí um pouco você acorda. Só que quando você acordar, nós acordarmos, vamos estar diante do trono de Deus. Para receber os galardões pelo que nós fizemos para Ele aqui nessa vida. Isso é maravilhoso, gente. Muitas vezes dá até inveja de uma pessoa que parte com essa fé. Porque eu já vi tantos pastores pregar essa fé e hoje estão distantes do nosso Rei. Estão perdidos. Porque algo foi mais forte, maior do que o amor que ele tinha por Jesus. Então, cuide da sua salvação. Pede a misericórdia de Deus. E digo para você, querido, se prepare porque a nossa morte está próxima. Nossa partida está próxima. Assim como está próxima a vinda do nosso Senhor. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Para você ir em paz. Porque você sabe para onde você está indo. E não ficar como este homem, que foi um bom homem. Foi um homem bom, mas não tinha o conhecimento da salvação do Deus Altíssimo. Amém? Vamos fazer uma oração. E vamos entregar nossa vida na mão de Deus. Porque só Ele. Meu Deus querido. Meu Pai amado. Se o Senhor Deus não tiver misericórdia de nós, nenhum de nós suportaremos as lutas, as provas. Da mesma forma como o Senhor teve com Caleb, que o Senhor esteja conosco também. Eu não acredito, meu Pai, que o Senhor nos conservou até essa idade sem um propósito. Tem um propósito. Então, que esse propósito se cumpra em nossa vida.
Que esse propósito não seja para alcançarmos a salvação, porque nós já alcançamos. Que esse propósito seja para que sejamos testemunho do Deus Todo-Poderoso. E através de nós, venhamos, meu Pai, ser exemplos para aqueles que vêm depois de nós, da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, da nossa certeza de que o Senhor cumpre e cumprirá o que o Senhor prometeu a cada um de nós. A vida eterna para aqueles que confiam e que confessam que só o Senhor é Deus. Obrigado, meu Rei. Obrigado por tudo o que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Obrigado até pelas lutas que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar para nos mantermos na Tua presença. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Digam assim seja. Queridos, boa noite para você.